Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí, mais um videozinho aqui do nosso blog, tá bom? Explicar mais alguns detalhezinhos aí sobre um assunto. Hoje a gente vai falar sobre o que a Bíblia diz sobre arrepios. Para quem quiser se aprofundar mais, também tem um artigo aqui embaixo, tá? Relatando um pouquinho do que eu falo e da base, né? Da onde vem aquilo que eu falo, tá bom? Mas eu também vou falar um pouquinho aqui no vídeo para tornar esse assunto um pouquinho mais, como eu posso dizer, mais palatável aí para você, tá? E talvez as pessoas entendam um pouquinho melhor através do vídeo, tá bom? A primeira coisa que a gente vai falar aqui é que geralmente o que acontecia com arrepio na Bíblia, tá? Geralmente era um sinal da majestade de Deus, tá? Um sinal forte da majestade de Deus, ou um sinal de temor e de respeito à divindade, tá bom? Era geralmente o que acontecia. A gente tem algumas passagens aqui no artigo aqui embaixo, tá? Nesse primeiro ponto que a gente tem, que é o que a Bíblia diz sobre arrepios. O primeiro é Isaías 7:2, né? Que a gente tem um sinal ali também vindo de arrepios. A gente também tem Salmo 119, 120 aqui, né? Onde é dito: minha carne treme de medo de ti, eu temo os teus juízos, né? De tão respeito a Deus, de tão medo de desagradar a Deus que o salmista tinha naquele momento, tá? A gente também tem Atos 21:11, né? Que é outro sinal ali de Deus, né? De alegria também, que vem através do arrepio. E Hebreus 12:11, ali também a gente tem outro sinal de temor a Deus, de respeito a Deus através do arrepio. Gente, o que é importante aqui, tá? O arrepio pode ser um sinal de Deus? Pode, tá bom? Pode. É bom a gente ressaltar isso. Pode. Mas a gente nunca sabe se isso de fato é de Deus ou não é. A gente precisa ter um bom discernimento sobre isso, uma boa interpretação sobre isso. Porque a gente também somos seres emocionais, né? A gente tem as nossas emoções. E muitas vezes a gente sente arrepio por diversos fatores que talvez não tragam aquilo que a gente realmente quer, que é o sinal de Deus, mas é algo emocional nosso. Então é bom ter um baita discernimento disso, né? É bom entender muito bem isso, né? Muita gente fala às vezes, tem crente frio e crente quente, né? O crente que sente, o crente que tem sinais, o crente que tem isso, que tem aquilo, tem não sei o que, blá, 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 blá. O que é importante ressaltar aqui e entender, gente? Muitas vezes, esses sinais, esses extraordinários de Deus, aquilo que acontece com algumas pessoas, tá? Não necessariamente quer dizer proximidade com Deus, tá bom? Lembra que tem uma passagem na Bíblia lá que diz: muitos falaram Senhor, Senhor, mas quando chegar lá no reino dos céus eu direi que não vos conheço, tá bom? Então, assim, às vezes tem esses sinais, mas não quer dizer também que essas pessoas realmente são de Deus. É bom entender isso de uma maneira muito clara. Então, assim, esse negócio que crente quente é o cara que tem todos os sinais, e crente frio é o cara que, vive uma vida racional, normal. Isso não se adequa, né? Se adequa de fato o que é viver a vontade de Deus. E viver a vontade de Deus não é pelo sentimentalismo, mas pela escolha diária ali por Deus, tá bom? Então é bom separar um pouquinho as coisas. Cuidado mesmo, gente, cuidado. Você não precisa de sinais. Deus se manifesta de várias formas, tá? Não vamos colocar Deus numa caixinha, né? A gente não é capaz de, no nosso entendimento, entender Deus e querer padronizar Deus da forma que a gente quer, né? A verdade foi revelada para nós através da Bíblia, através aí de várias outras formas ao longo da história, tá bom? Mas essa verdade não quer dizer que seja toda a verdade do universo, só pode ser apenas que seja, eu acredito nisso, na verdade, né? Que é o que Deus quis revelar para nós e que Deus quis que a gente entendesse, tá bom? Então não vamos colocar Deus numa caixinha, tá? Deus pode ser muito além disso. E assim, Deus não se manifesta apenas por causa que você sente arrepios ou deixa de sentir. Não, tá? Deus se manifesta de várias formas na vida das pessoas e de cada um de uma forma, tá bom? E as pessoas vão interpretar
na sua vida pessoal, através dos dias, vão entendendo que aquilo é de Deus ou não é, porque tudo que é de Deus é bom, perfeito e agradável, né? E traz bons frutos, não é? A árvore a gente não julga pelos frutos, então a gente vai entendendo se aquilo de fato é de Deus ou não. Então não se incomode se você não tiver sentido arrepios, tá bom? Deus ainda está na tua vida se você de fato está em comunhão com Ele, seguindo e andando na presença dEle, aí fazendo as coisas da maneira certa. E se você estiver sentindo os arrepios, pode ser um sinal de Deus, um sinal da sua misericórdia, para você sentir que Ele realmente está ali te apoiando e tal, mas não se apeguem muito a isso, tá bom? E cuidado com o sentimentalismo exagerado, né? Cuidado com sempre querer sentir alguma coisa, sempre querer que a emoção esteja à flor da pele. Deus não é isso. Deus é muito mais que isso. Deus é uma realização pessoal. Deus é uma caminhada que a gente caminha de fato e entende que aquilo é de Deus e que a gente pode de fato ser feliz com aquelas regras e seguindo aí o que Deus propôs pra gente, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe, espero ter facilitado um pouquinho o compreendimento de vocês e o artigo tá aqui mais embaixo aí para você se aprofundar.